Boa noite a todos. Vou ser rápido. Eu tenho 28 slides e 15 minutos, ok? Para ser rápido, o que eu preciso? Do cérebro de vocês, ok? Então, o tema é interessante, né? O que interessa? O que ela falou, professor da FGV, ok? Então, vamos lá. O que interessa é isso. O que interessa é isso, tá bom? Qual a situação? A situação é essa. Feche os olhos um minuto. Não tenho esse tempo. Imagina que você está lá em 2050. Nós temos 7 bilhões de pessoas hoje. Em 2050, nós teremos 10 bilhões. 3 bilhões de pessoas a mais. 70% dessas pessoas morando na cidade. Então, a cidade, como nós devemos pensar, deve ser diferente. Ela deve ter uma outra infraestrutura, outros valores agregados para poder acomodar e atender todas as necessidades que nós teremos. Não é? O que está acontecendo? Me apoiando até na apresentação do nosso colega da IBM, está havendo um movimento exponencial, que todo mundo está percebendo, que está mudando muitas coisas muito rapidamente. Essa mudança exponencial, ela tem a ver com uma série de fatores, principalmente com essa digitalização. Então, estão surgindo organizações exponenciais. E as organizações são feitas de pessoas que vão trabalhar numa velocidade, como eu digo lá na FGV, em high speed, high performance. Não é? E qual é a tendência? More high speed, more high performance. E qual é a tendência? More high speed, more high performance. E aí nós vamos. Né? Deu para entender esse processo. O processo que foi explicado pelo Peter Diamandis e Ismael, também nesse livro das organizações exponenciais, ela envolve 6 Ds: digitalização, decepção, disrupção, desmaterialização, demonetização e democratização. Físico: digitalizei, desmonetizei, ficou barato e compartilho. Todo esse processo está num conceito maior chamado abundância. Nós estamos vivendo um momento de abundância. Muito bem. Então, o que a cidade tem a ver com isso? Imagina você em 2050, com esse movimento todo, o que você precisa de uma envoltória? Que cidade? Que profissional? O Watson da IBM, não é? Outros sistemas robotizados, a inteligência artificial. Como que você vai se comportar? O que você vai precisar? Que suporte que você vai ter? O que você vai precisar? Não é? Que tipo de trabalho você vai desempenhar? Então, nós temos que pensar na cidade em termos de objetivos e desafios e pensar em Smart Mobility, Smart Safety, Smart Energy, Smart Water, Smart Waste, Smart Building, Smart Living, Smart Health, Smart Education, Smart Finance, Smart Tourism and Leisure, Smart Retail, Logistics, Smart Manufacturing and Construction and Smart Government. Não é? Tudo isso envolve tudo que o nosso colega também falou. Internet of Everything, Social Robots, Gamification, Sharing Economy, Social Media, Big Data, Inteligência Artificial, Cloud, Drones, Renewable, 3D Printing, Crowdsourcing, Blockchain, Mobile and Co-Creation, Self-Organization. Num twister, não é? Em altíssima velocidade. Qual velocidade? High Speed, High Performance, não é? Muito bem, então nós temos o comportamento humano, nós temos 2,5 bilhões de dados por 2,5 bilhões de gigabytes por dia, não é? Então nós temos o comportamento humano, dados, e nós temos a tecnologia. Todo esse processo tem que ter significado, tem que ser durável, tem que ser fácil de ser utilizado, tem que te convidar para você participar desse processo, tem que estar sempre disponível e tem que ser escalável, porque está em alta velocidade exponencial. Não é? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que acomodar todos esses benefícios possíveis dessa situação futura. O que envolve? Não é? Algumas coisas vão mudar rapidamente, o que nós chamamos de short fuse, Big Bang. Algumas coisas, long fuse, Big Bang. Algumas coisas vão demorar um pouco mais para acontecer, short fuse, small bang, long fuse, small bang. Então, algumas coisas estão acontecendo numa velocidade absurda, e a gente está percebendo isso. A área bancária é uma das principais, não é? Digitalização total, Nubank, não quero citar o nome de empresas aqui, mas vários bancos com uma velocidade de mudança muito rápida. Muito bem.
Como é que fica a disrupção na área do trabalho? Não é? Aqui eu coloquei vários elementos, não é? Que a gente chama de bottleneck variable, ou seja, o gargalo desse processo. O gargalo desse processo envolve diversas variáveis que envolvem a percepção, a criação e a inteligência social desse processo. Essa figura é um pouquinho mais enfática, não é? Ou seja, 20 ocupações que estão com probabilidade menor que 0,1% de serem afetadas por esse conceito de automação, não é? E 20 ocupações que têm um risco bastante grande de serem impactadas pela automação. O risco como oportunidade, não o risco como um problema. Por quê? Isso vai demorar um pouco de tempo para acontecer. Então, a gente tem um tempo de transição, é uma transformação. O processo vai acontecer. Considerando essa situação, 60% dos melhores trabalhos, né, nos próximos 10 anos, ainda não foram inventados ainda, porque nós não vivemos essa realidade, nós temos uma perspectiva de viver essa realidade, ok? Muito bem. Bom, como é que você faz para vencer essa realidade, ou superar essa realidade? O talento. Então, o talento supera a máquina, não é? Em que sentido? Repetitivo, não tem porquê, vou colocar a máquina. Agora, o que não é repetitivo? É o talento. E aí nós precisamos caracterizar, né, essa situação do talento. E imagine você, talento vivendo nessa cidade do futuro. O que você vai precisar? Não é? Que infraestrutura, baseada em tudo que eu falei em slides passados, você vai necessitar quando você estiver vivendo essa realidade? Muito bem. Então, aqui está o usuário, né, o cidadão. O que ele vai precisar? Todos esses processos devem estar, vamos dizer assim, devidamente dimensionados para você ter essa envoltória. Não esquecendo que, veja, cada item desse tem um grau de conexão com o outro. Então, você precisa de uma grande ponderação de dados, não é? Uma grande correlação de dados para tomar uma decisão e se sentir abraçado nessa sociedade do futuro. Muito bem? Então, eu preciso de estrategistas, eu preciso de habilitadores de solução, eu preciso de inovadores, conectores, diretores, reguladores, para poder administrar esse processo como um todo. Não é? Nós também vamos precisar, do ponto de vista das pessoas, de votar, né? De subjetivar processos, parceiros, residentes locais e pagamento de taxas, porque esse processo vai ter que ser financiado. Aqui nós temos como que seria esse framework, né? Quais são os objetivos, quais são os desafios e todos os processos smart que nós vamos precisar nessa sociedade. Como eu disse, é um processo, tem velocidade. Quais são as etapas? Olha, uma etapa inicial, uma etapa intencional, o que eu vou fazer, uma etapa integral, ou seja, acomodar todo esse processo para você obter o resultado da transformação. Parece futurista, não é futurista, como o próprio colega já disse. Muito dessa realidade já está acontecendo, agora a gente tem que abraçar, não é? Muito bem. Quais são as soluções? Todas elas, ó, cloud, mobile, social media, big data, inteligência artificial, internet das coisas, robótica, drones, 3D print, blockchain, energias renováveis, cocriação, crowdsourcing, sharing economy, gamification e self-organization. Essa figura é muito importante, a Gartner apresenta para a gente. É uma figura chamada Hype Cycle, e a gente tem sempre que acompanhar. Olha a figura, Trigger Innovation, que vai acontecer, expectativa de acontecer, inflação de acontecer. Por exemplo, aqui, ó, veículo autônomo, ele vai se consolidar. Quando? Ele chegar no platô de produção. Aqui é a área da desilusão. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E aqui, se aconteceu, virou realidade. Por exemplo, realidade virtual já é uma realidade. O óculos, por exemplo, de realidade virtual. Para que serve essa figura para nós? Para a gente acompanhar a evolução dos processos. O que pode acontecer, expectativa de acontecer, será que vai acontecer? E aqui aconteceu. Então, muito do que a gente fala aqui está pautado realmente em levantamentos. Essa figura é interessante. Quem assistiu Passenger aqui? Gostaram do Passenger? Gostaram do Arthur? O Arthur é esse robô, não é? Então, nessa situação, nós vamos ter assistências, robôs para nos assistirem, em todas as nossas ações, com a inteligência artificial nos apoiando. Esse é um projeto da Google, quer dizer, foi um projeto de uma empresa ligada à área de defesa americana, a Google comprou, chama Boston Dynamics, e agora um banco comprou. E fabrica esse robô chamado Atlas. Esse robô, ele está, vamos dizer assim, se adaptando e se aproximando de uma fisionomia humana.
não é? Muito bem, nós temos hoje já o carro autopilotado, projeto Google, projeto Tesla, e aqui é um projeto da Airbus, não é? Que, vamos dizer assim, conjuga essa situação do futuro. Eu já vou voltar nessa figura, ok? Muito bem, como é que eu consigo tudo isso? Eu vou precisar de muito hardware. Software está no Watson, mas eu preciso de hardware, eu preciso de comunicação, tráfego, dados, velocidade. Então, eu preciso de trabalhar bastante, definindo o que está próximo de mim, internet das coisas, todos os objetos se conectando, o que está distante de mim e muito dado trafegando. E aí aparece como você cria, como você se comunica, como você agrega e as plataformas, algumas citadas aqui anteriormente. Como é a internet das coisas hoje, como será no futuro, principalmente nesse aspecto aqui, ó, cybersecurity. Muito dado, muito hardware, tudo trafegando, tudo se comunicando, como proteger a minha identidade digital. Tudo bem? Então vamos ver como é que seria, então, você viver nessa cidade com tudo conectado, mobilidade elétrica. Esse projeto aqui foi anunciado faz alguns meses. É um projeto da Airbus com a Audi, se chama Ital Design. Vamos ver a mobilidade que eles estão apresentando para a gente. Dani, se não tiver no fundo aberto, se você clicar, talvez ele abra. Deixa eu ver. Esse aqui? Ele tá de fundo, eu acho. Eu deixei lá pré-carregado. Encolhe. Vê se tem um... Deixa eu dar um Alt Tab aqui. Vamos ver aqui. Tem áudio? Will live in cities, and many in mega cities with more than 10 million residents. One of the drawbacks. In less than 20 years from now, more than 2/3 of the world's population will live in cities, and many in mega cities with more than 10 million residents. One of the drawbacks will be gigantic congestion. Many cities are already facing that, where time has become an increasingly rare commodity. So Airbus venture to imagine solutions and Aqui é carro autopilotado misturado com drone mais a cidade, tudo bem? É o contexto que a gente está imaginando aí na frente. In less than 20 years from now, more than 2/3 of the world's population will live in cities, and many in mega cities with more than 10 million residents. One of the drawbacks will be gigantic congestion. Many cities are already facing that, where time has become an increasingly rare commodity. So Airbus and Ital Design have linked up in a groundbreaking venture to imagine solutions, and the concept they've come up with is called Pop-Up. Pop-Up is a new mobility concept. It's multimodal. It combines ground with the air. It allows passengers a seamless and faster way getting from A to B using the city sky. It's a partnership between the airspace and the automotive sector. Two powerful sectors that comes together to develop new technology, new concepts for the future of smart cities. What they've come up with is a modular concept that can both fly autonomously using electricity and travel on street level or even on other modes of transport such as hyperloops. Using an app, passengers will be able to order the two-seater capsules from the airport or train station, for example, to their final destination using this kind of transportation system. I think right now the urban sky is quite underutilized, and that's exactly the proposition. The grid-like layout of road doesn't actually do it for us. We think that by combining air and ground, we will get a much better use of the space that we have in our cities. While for the time being the project is a concept, something which looks very similar to this could be a reality within 7 to 10 years from now, because Airbus, with its extraordinary We Make It Fly know-how, and Ital Design, one of the most innovative players in the auto industry, are highly ambitious. Who knows what other partnerships could emerge? Well, we think that both companies believe really in finding the best solutions for people in future mega cities or generally in transport. So Airbus is doing this on their way, in their field, and we are doing it on our ground-bounded transportation, so trains and automobiles. So when we combine these skills into a research partnership, what it is,
then we find very dedicated people on both sides. And we wanted to make sure that we take down the boundaries between these different specialities and find the best solution for future megacities. And with this idea, we came up with a concept that combines the best of both worlds. O protótipo já existe, estão testando, e outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Só para ajudar aqui, o colega falou da inteligência artificial. Existe um momento que os cientistas estão chamando de singularity, aproximadamente 2040, onde a inteligência artificial vai se equivaler à inteligência humana, e supostamente, a partir daquele momento, o ser humano, nós todos, seremos imortais. Nós vamos morrer, mas a máquina fica. Então, tudo que nós estamos falando aqui é uma proposta. Pode avançar, por favor, Bandani. Avançar? Só para a gente finalizar na apresentação. Pode avançar? Pode avançar? Pode avançar, pode ir para o final. Aí. Mais uma, só para trás. Opa. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, o que a gente prevê? A gente prevê que não dá para se definir muita coisa hoje com relação ao trabalho do futuro. Só podemos imaginar oportunidades. São muitas oportunidades, ok? Vai haver um tempo de transformação. O que nós temos que fazer é tentar acompanhar esse movimento exponencial. E só com disruptura, nós somos lineares, a gente consegue ser não linear, ou seja, ter esse acompanhamento. Boa sorte para vocês. Passei bons pensamentos para vocês. Até mais.